Passageiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana Dropa. E eu, a Raíssa Cruz. E estaremos com vocês em mais um episódio do Embarque Nessa Podcast. É isso aí. Hoje a gente tem um tema muito bom de se falar, porque é modernidade, avanço, tecnologia. São os 16 anos da bilhetagem eletrônica em Aracaju e na Grande Aracaju. Exatamente. E falar sobre o transporte público coletivo é também falar sobre bilhetagem eletrônica. E a bilhetagem eletrônica está no dia a dia dos usuários de ônibus de Aracaju, Sergipe e sua região metropolitana desde 2007, quando o Vale Transporte e o Passe Escolar, ambos de papel, foram substituídos pelo cartão Mais Aracaju. A tecnologia do bilhete eletrônico e o equipamento para sua validação, instalados nos ônibus, proporcionam mais rapidez no ingresso no transporte, mais segurança, evitando exposição com dinheiro ou morosidade com troco, controle de créditos. Para falar sobre isso e todas as mudanças ocorridas nos últimos anos, nosso convidado é mais que especial, porque a gente sabe como esse cara entende de tecnologia relacionada ao transporte público. É o Amâncio, José Carlos Amâncio. Ele é referência na implantação do serviço de bilhetagem eletrônica para os passageiros de ônibus nas cidades de Aracaju e Maceió também, Maceió, Alagoas. Hoje atua como diretor executivo da Aracaju Card, né, empresa que gerencia a bilhetagem eletrônica do transporte de Aracaju. Tem contribuído com o avanço tecnológico, né, em prol da mobilidade urbana da cidade. É também economista, que essa eu não sabia, viu, Amâncio? Não sabia. É economista, formado pela Universidade de Gama Filho, que é no Rio de Janeiro. Também cursou Engenharia Econômica e Custo Industrial. O que é isso? Ambos na Fundação Getúlio Vargas. E hoje foi convidado, na verdade, ele foi convidado para estar aqui conosco no podcast, porque ele foi convidado no passado para Aracaju, para implantar, né, essas modernidades, essa tecnologia que ele visualizou aí em vários locais, inicialmente como superintendente do CETRANSP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, e depois, ali, diluindo a bilhetagem eletrônica, veio para a instituição da Aracaju Card também. Então, tem muita coisa para falar, seu Amâncio. Pois não, bacana. E como eu chamo ele, amado mestre. Não, para mim é uma honra estar aqui, né? Nesse podcast com Raíssa Cruz e Fabiana Dropa, né? Essa ilustre e linda amiga. Para mim é muito legal. Seja muito bem-vindo. Bi já conhece o Amâncio de longas datas, né, Bi? Pelo trabalho com ele no setor. 2002. São muitos anos, então eu faço parte da era do papel. É por isso que ela chama ele de mestre. Amado mestre, porque assim, foi uma pessoa que viu um potencial em mim, investiu bastante e hoje a gente segue. Eu como prestadora hoje de serviço para o setor, por isso que eu tenho esse apelido carinhoso e aqui a gente deixou aberto que é um espaço para dar apelidos. Isso. Claro. Então pode manter o bi dela aqui. Tranquilo. Que bom, Amâncio. Então, começa a falar pra gente, assim, vamos pro fim. Daqui a pouco a gente vai pra origem, tá? Mas nesse fim, passados 16 anos, o que é isso? Quando você começa a lembrar, assim, o que era essa Aracaju antes, o transporte público de Aracaju antes e hoje, depois desses 16 anos de bilhetagem eletrônica? Isso é muito interessante, sabia? Porque hoje mesmo eu estava pensando nisso. Tem uma coisa que a gente falava aqui no passado que chamava cadastramento e recadastramento de estudante, uma coisa simples, que lá em 2002, lá em 2003, nós ficávamos ali no Inácio Barbosa, uma sede que nós tínhamos quase 100 funcionários, entre caixa, atendente, segurança, pessoa para dar suporte. A fila chegava às vezes lá no terminal dia das pessoas irem se cadastrar para fazer o seu cartão de passagem. Eu estava pensando nisso justamente hoje, porque nós cadastramos já hoje e recadastramos quase 20 mil estudantes de janeiro para cá, para setembro, né? Sim. E ninguém fala em recadastramento, ninguém fala em cadastramento. É como essa luz aqui está acesa, ninguém já sabe. Está acesa porque está acesa. Está recadastrando porque está recadastrando. Então não dá nenhuma mídia, não dá nenhum Ibope, porque de fato está funcionando. Já recadastramos esse ano quase 20 mil, só no segundo semestre.
Então, Tudo de forma muito tecnológica. Então, acho que resume muito nisso também. A gente vê que hoje as coisas acontecem do ponto de vista da bilhetagem de forma bem transparente, bem tranquila, sem ruídos. Eu acho que isso contribui muito com a mobilidade. Bacana. E aí, com certeza, né, vivenciando todo esse processo, eu também, que entrei no setor de transporte em 2010, consegui acompanhar um pouquinho. Mas muitas coisas já vinham acontecendo. E eu lembro que um dos assuntos era uma oportunidade que o setor teve de ser premiado, não é, por conta do que tinha sido feito na bilhetagem eletrônica. Eu queria que você lembrasse isso pra gente. Foi premiado pelo quê? O que foi que aconteceu? Eu não lembro se foi premiado ou foi lembrado, citado como referência fora do país por conta da bilhetagem eletrônica. Olha, eu acho não, a bilhetagem eletrônica já, sob o ponto de vista de demonstrar para o país aquilo que a gente já produziu aqui, tanto do ponto de vista de tecnologia, tanto do ponto de vista de comunicação, eu acho que o setor foi muito agraciado com isso e a gente só ganha com isso, né? Me lembro que, num dado momento da bilhetagem, eu fui convidado para ir para o México fazer uma apresentação, porque nós aqui, era um lugar do país que funcionava o Finga, que funcionava com as gratuidades. E o mais interessante é que antes mesmo da experiência com o Finga que nós tivemos, lá em 2003, nós tivemos uma experiência com o próprio papel, que nós pegamos aqui a nossa artista, Fabiana Drop, mudamos aquela folha do ticket para um papel A4, botamos umas 10 impressoras matriciais lá no salão e a gente imprimia o nome do estudante no próprio papel. E na época a gente tinha aqui em torno de 45%, 50% de estudantes, né, no sistema. E com aquilo a gente conseguiu trazer o índice de estudante para em torno de 17%, só personalizando o ticket. Esse 17% gerou um incremento de receita para o sistema na época de quase 17 milhões em um ano. Então isso é muito interessante porque nós passamos a coibir aquilo. A gente vendia o ticket, contratava uma equipe de agentes, tipo assim, de pessoas temporárias, para irem para a rua comprar aqueles tickets. E a gente comprava o ticket, tinha matrícula, a gente bloqueava o cartão daquele aluno que estava vendendo indevidamente o papel dele. Então foi uma coisa bastante interessante nessa época. Mas daí, a gente já vinha muito discutindo a questão da bilhetagem, que esse foi um dos motivos que eu vim para cá, em 2001 para 2002, porque nós já havíamos implantado o sistema lá em Maceió e já havíamos consolidado esse processo. Eu cheguei em Maceió também na implantação, é bem interessante. E quando eu chego em Maceió, eram as carteirinhas de papel também que eles faziam. Aí eu ficava olhando aqui e falava, gente, como é que a gente vai mudar isso? Né? Então a gente começou a estudar, na época a gente tinha várias empresas de bilhetagem eletrônica no Brasil, hoje a gente tem em torno de 4 ou 5, mas na época tinha várias multinacionais atuando aqui em bilhetagem. Mas a gente começou a estudar aquilo e ver uma maneira de implantar o sistema lá. E que foi um sucesso, né? Iniciamos lá com a Tacom e depois fomos para a Prodata, que a gente atua com ela aqui também hoje. Mas é isso, eu acho que é um processo evolutivo muito grande. E Aracaju, mesmo sendo a última capital a implantar a bilhetagem eletrônica no Brasil, de capital, né? Mas foi muito feliz, porque o sistema aqui evoluiu de tal sorte que lá em 2004, 2007, quando nós implantamos, o sistema não vinha numa fase muito boa em termos de credibilidade, em termos de qualidade, de aceitação. E logo em seguida, implantado o sistema, a gente fez uma pesquisa e a população dizia que o sistema de transporte melhorou, que o sistema de transporte era outro. Então, tudo em função de algumas medidas simples que foram tomadas, entendeu? Entendi. A tecnologia, né, ajudando a cidade se movimentar, as pessoas. E com certeza os jovenzinhos de hoje, né, que se falar que pegava ônibus com papel, eles não vão nem acreditar, né? Oxe, não usava o celular não para pegar o ônibus. Exato. Falar em jovens, foi interessante ouvir do Amado Mestre, porque eu lembro até hoje um jingle de rap que a gente fez sobre o nome do usuário no ticket. Agora o seu nome está no passe. O passe com seu nome agora é seu. Único intransferível. Gente. Então é muito gostoso, assim, relembrar, né, desses projetos, né, desse avanço tecnológico no setor. É isso aí. E aí, a gente tem essa oportunidade de crescer
com certeza, acho que hoje você vislumbra, né? Mais crescimento ainda, porque a tecnologia não para. E eu queria que você explicasse pra gente o que hoje o setor começa a ver. Pega, inclusive, como ponte para falar disso, um assunto, Bi, que ele trouxe que os ouvintes não devem saber muito bem o que é, né? Talvez não saibam muito bem o que é o FING. O que é isso? É o encostar o dedinho? Como é que é? E hoje você já nem fala mais, você já tá querendo ver de uma outra forma para que nem precise mais do FING, né? É engraçado, porque a gente sai lá do papel, vai para a bilhetagem eletrônica e logo em seguida a gente precisa ter um controle mais efetivo das gratuidades de uma forma geral. Porque ali ocorrem as evasões de receita, né? E já que ou você tem um desconto de 50%, ou você tem uma passagem gratuita. Então foi preciso começar a trabalhar nessa questão. E aí foi muito interessante que nós começamos a trabalhar, gravar digital de todas as pessoas que tinham algum tipo de gratuidade ou meia passagem, né? Passagem com desconto, no sistema, para que a gente pudesse ter um controle mais efetivo sobre isso. E eu digo sempre o seguinte, tudo é muita questão de laboratório, tudo é muita questão de equipe, né? A nossa equipe que trabalhava e trabalha com a gente era uma equipe muito coesa e conseguia estudar o que a gente queria. Então a gente sempre estudou muito aquilo que a gente quis fazer. A gente nunca fez nada assim, vamos fazer isso, amanhã está funcionando. Mesmo com a pressa que o tempo requeria para fazer o que tinha que ser feito, a gente estudava aquilo e botava na rua e funcionava. Então, o FING foi uma dessas maravilhas que todo mundo fala no Brasil que não funcionava. Aqui a gente conseguiu fazer com que funcionasse, né? Que ele tinha um displayzinho lá, que você passava o dedo, às vezes não funcionava, ou às vezes o seu dedo estava sujo, outra vez tinha que estar limpando aquilo, mas com o apoio das empresas e de todos os setores envolvidos naquele processo, a gente conseguiu de fato que o FING, a biometria digital, fosse ali um sucesso, e nós conseguimos aqui na nossa cidade trazer esse índice para 9%, quando a gente começou a usar a digital dentro do ônibus. Quando eu digo que a gente traz o índice para 9% e deixa de ter 18 ou 17%, que a gente já estava com um sistema já num patamar bom em termos de gratuidade e meia passagem, mas você observa que se tirando aqueles 8% que poderia estar ali uma fraude, aquilo se converte direto em passagem inteira. Então, você imagina que você tem aí mais 10% de passagem inteira, 12%, numa ação que você faz com a biometria digital. Então, esse foi realmente um grande avanço, né, que a gente teve, mesmo pegando a nossa equipe, ter que ir para a garagem, fazer treinamento, trocar equipamento à noite, de repente trocar todos os equipamentos que não estavam funcionando. Para a população cadastrar, né? Cadastrar digital de todo mundo, do idoso, do deficiente, do militar, né? Da guarda municipal. Então, todas essas gratuidades nós gravamos, muitas vezes ia lá para a polícia, né? Para o quartel, para gravar, ia para as escolas, ia para o conselho dos idosos. Então, eu repito, a gente tinha uma turma muito coesa, muito focada naquilo, com aqueles objetivos, que aquelas ideias dessem certo. Então, por isso que a gente foi referência. Quando eu cheguei lá me lembro que eu cheguei no México lá para a gente fazer uma palestra sobre gratuidade, sobre combate à evasão. O pessoal não entendia como é que aquilo funcionava, como é que esse negócio dava certo aqui. Então, não só isso, como as informações que nós tínhamos, né? Como sempre Fabi, no apoio, nos ajudava. Até nas apresentações que a gente fez lá, o pessoal, os números que a gente tinha, os dados que a gente demonstrava lá. Tinha um amigo meu de São Paulo que falava, você vai apresentar o que mesmo aí? Eu falava, o Roberto Sganzello. Eu vou apresentar sobre as gratuidades, sobre a evasão e a bilhetagem como um todo na cidade. Mas foi muito interessante, né? Na hora eu falei, como é que vai ser isso, né? Aí, de repente, foi muito bacana, a gente foi referência, recebi um monte de convite para apresentar em outros locais aqui no Brasil, e isso foi muito legal. Então, eu acho que a tecnologia em Aracaju, com o sindicato na época, o CETRANSP, né? Hoje com a Aracaju Card, a própria CMTT, o próprio Poder Público de Aracaju, ele sempre contribuiu também para que essas coisas funcionassem. Se você tivesse também um poder público que estivesse chegando e travando essas ações que nós estávamos tomando na época, as coisas também se comprometiam. Digo mais, a população assimilou, né? A gente fazia pesquisas direto aqui para entender o que a população estava sentindo com relação aos produtos que a gente estava colocando na cidade. Então, tudo isso fez com que
essa evolução diria, de 2002 até hoje, 2022, 2023, a gente possa agora estar falando desse assunto com tranquilidade. Hoje a gente precisa estar consolidando isso, expandindo, que as formas de trabalhar e de se operar também mudou muito. Aí, só para fechar essa linha de raciocínio do Amâncio, então, e aí, esse FING é hoje? Qual é a novidade para essa questão da gratuidade que a gente hoje tem para a tecnologia? Assim, como Depois a tecnologia do FING, sabe, Raíssa, foi uma tecnologia que descontinuou. Então, não tem mais peças de reposição para esse tipo de equipamento, porque o Brasil, como um todo, não resolveu não mais aderir aos FING, a esse equipamentozinho amarelinho que estava lá. Nós tivemos que partir agora para a biometria facial. Sim. Então, agora é tentar tirar o máximo daquilo que a gente pode dessa tecnologia que a gente está implantando. Inclusive, hoje, eu recebi a notícia que as câmeras, para complementar o restante das câmeras que estava faltando na grande maioria do sistema, a gente vai estar recebendo, se Deus quiser, até sexta-feira. Mas com essa tecnologia, o que a gente quer fazer? E já está fazendo. A gente vai começar a educar as pessoas para que elas tenham consciência que só ela mesma pode fazer uso do cartão dela. Mais uma vez. Então, já começamos a fazer isso com os estudantes. Todos os estudantes hoje que utilizam o sistema de bilhetagem e passam por aqueles equipamentos que já estão com as câmeras, eles estão sendo já avaliados e nós estamos fazendo alguns bloqueios de advertência para que ele possa ir lá na central, se justificar, a gente orientar que ele está sendo filmado, que o cartão é pessoal, não é transferível, é um benefício que é concedido a ele, ele deve usar aquilo para esse fim. E tem funcionado. Então, a gente tem expandido isso agora para os nossos funcionários do setor. A gente já começa a fazer os funcionários do setor. E estamos também ampliando agora também para os idosos. Estamos começando a fazer agora, fiscalizar também os idosos, no sentido de orientar. Porque, às vezes, vai lá um neto, vai lá um terceiro, usa o cartão dele. E do benefício que é dele. É um benefício que é dele. Então, quem acaba pagando por esse benefício é a população. Então, cada vez mais a gente vai estar fechando esse cerco para que a gente tenha a menor evasão possível e para que tenha uma passagem mais justa para a população que está pagando, quem sabe que não pode. Isso. Então, quanto mais a gente tiver esse sistema ajustadinho para que a população não fique pagando por uma coisa que ela não é competência dela, então a gente tem que estar ajustando isso e com apoio aí da imprensa, da comunicação, dos próprios rodoviários, a gente vai chegar no nível de poder dizer, olha, hoje 100% do sistema é monitorado e a gente consegue ter um índice que é um índice razoável que a gente pode operar com mais tranquilidade. Legal. Muito bom. Eu tenho uma pergunta depois de ouvir assim, essa linha do tempo, esses desafios. E por falar em desafio, quais são os desafios de mudar um setor que está no dia a dia de 70% da população que utiliza esse serviço essencial? É muito grande, né? Porque a gente acha que a questão do sistema é só tecnologia, mas não é só tecnologia. A tecnologia é um dos pilares desse sistema. A gente está vendo o que está acontecendo aqui agora em Aracaju, que é muito bacana. Nós acabamos de implantar, de fato, os corredores exclusivos de transporte. Eu diria que isso é uma grande mudança, isso é um grande momento, onde você tem as pessoas com ganho de viagem de até 40%, ou seja, você diminui o seu tempo de viagem em até 40 minutos, em dados momentos, em determinados corredores. Né? Então, se você ganha 20% da sua vida, se você ganha 20 minutos por dia da sua vida, 30 minutos por dia da sua vida, durante o mês, durante o ano, isso é muito importante. Então, aí vem uma engrenagem, né? Você tem hoje os corredores funcionando, e está funcionando bem. Você tem os cartões funcionando. Hoje nós temos 0,3% de dinheiro no ônibus. Esse foi mais um grande avanço. Você imaginar que você conseguiu tirar 99,7% do dinheiro do ônibus, sem estar com todo o sistema ainda implantado, é sinal que a comunicação funcionou muito bem, é sinal que a ação dos agentes comerciais funcionaram muito bem, é sinal que as empresas aderiram de fato ao processo. Não é tão simples assim, gerou muito ruídos, gera muita... a população às vezes tem aqueles que são contra, mas são contra pelo fato de ser contra, não pelo fato de entender de fato o que está acontecendo. De pensar, inclusive, o coletivo, né? Não pensa. Pensar o coletivo. Então, aí você tem que ter capacidade de entender
essa pseudo-ignorância da população, senão você não anda. Então você tem que ter equilíbrio de, peraí, vamos fazer, né? Porque você consegue mapear, eu vou para os terminais, a Raíssa vai, todo mundo vai, você consegue perceber quem é que não está aderindo àquele processo. E você tem os números, eu sei que 99,7% está utilizando, eu tenho 0,3 aí, 0,03, e por algum motivo não está com cartão, não está conseguindo utilizar. E com isso nós colocamos mais de 150 mil cartões na rua, ciente que a população que utiliza esses cartões é em torno de 60 mil. 50, 60 mil. Então a gente botou quase 3 vezes mais cartões na rua do que as pessoas que de fato utilizam. Então, se você tira o dinheiro do ônibus, se você dá um cartão para cada pessoa utilizar, quando eu falo desses 60 mil, é porque você está considerando que o Vale Transporte já tem, passe escolar já tem, gratuidade já tem, todas essas pessoas já têm. Eu pedi justamente para você desmembrar esse Então, quando você está falando nisso, está falando de uns 110 mil cartões de Vale Transporte, uns 30 mil cartões de gratuidade, você está falando de uns 30 mil cartões de estudante, está falando de uns 60 mil cartões de pessoas que usavam o dinheiro e agora pagam no ônibus com cartão. Então, tudo isso somado, você dá até mais velocidade para o sistema. Você não tem aquela questão de voltar mais troco, você não tem as pessoas entrando no ônibus, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. Então, você começa a criar uma situação mais confortável dentro do ônibus. Aí, esse exemplo, sabe disso? Nós reduzimos o assalto para a onda quase zero. Então, você tinha assalto a ônibus. Então, eu diria que é uma soma de fatores que a tecnologia está inserida nesse meio. Ela não é um fim. Ela está inserida nesse conjunto de ações que precisam ser tomadas para que a gente tenha um sistema funcionando de forma uniforme, de forma equilibrada, de forma mais humana, né? Que esse é o objetivo, dar o melhor atendimento possível à população, mesmo ciente que tem hora que ela não entende. Eu não entendo porque que eu pago R$ 4,50 no transporte. Eu não entendo porque que eu não tenho uma frota que me atenda adequadamente. A gente sabe de tudo isso. Eu não entendo que não tem uma frota que não cumpra os horários. Então, a gente tem que estar lidando com todo esse contexto, mas fazendo o que é o nosso papel, que é implantar as melhores condições práticas possíveis para que ele possa ter um deslocamento mais saudável. É verdade. E quando o Amâncio fala, a tecnologia não é um fim, mas ela é, tipo assim, na discussão desse reinado, sabe? Ela, se não é a rainha, é a princesa, né? Sim. Que tá ali junto, claro, sabe? Dando novas diretrizes, porque ela vem e mostra para vocês, eu vou facilitar a vida de vocês. E facilitar atuando em todas as esferas. Você citou um tema aí que eu gosto até de falar disso, que é a questão da segurança. Você imaginar que um cartão, que foi inclusive isso um debate, a gente acompanha também na imprensa, as pessoas podem acompanhar um debate despertado pela segurança pública, né? Secretaria de Segurança Pública, foi o Amâncio. De lembrar que, gente, no ônibus não é para estar circulando dinheiro. Porque o bandido que vai lá roubar, praticar esse crime dentro do ônibus, ele já está se arriscando, né, num ambiente fechado, mas ele precisa ter pelo menos um nível de dificuldade para ele. Ele já não contar com o dinheiro do caixa, né, com pessoas andando com dinheiro porque precisa pagar a passagem. Então, isso já é muito positivo. Aí vem a tecnologia e diz, eu não vou só, né, como o Amâncio bem falou, facilitar ali seu embarque e desembarque, mas eu também vou trazer uma proteção para você, claro, né? Claro. E atuar na segurança pública. Isso é muito bonito. Sim, imaginar a inteligência humana, né, de conseguir criar novas coisas, enfim, e integrar os setores, setor de mobilidade com segurança. Eu sou apaixonada por essas coisas. E para a gente que está vivendo no transporte e vivendo essas transformações, é muito legal, né? Sim. É muito legal porque, se você for imaginar que a gente está saindo agora de uma era dos cartões e mudando para a era de fato digital, usando de fato a inteligência artificial no sistema, e eu tenho absoluta certeza que a população vai assimilar e vai aderir novamente. A gente está vindo aí com os QR Code, porque hoje todo mundo já chega no restaurante, chega num bar, chega na praia, você chega no carrinho de picolé da praia, você chega no semáforo, o cara está pedindo até dinheiro com QR Code. Ele bate aqui no meu QR Code, bate aqui R$1. Então, isso vai ser a realidade para o ônibus. Você vai chegar no terminal, vai estar pagando com QR Code. Você vai entrar no ônibus, vai estar pagando com QR Code. Você não explicar que a população vai assimilar de imediato.
Você vai chegar no ônibus, vai estar pagando com cartão de crédito, vai estar pagando com cartão de débito. Então, essas coisas vão dar para a população mais mobilidade ainda. Eu diria que o cartão que a gente utiliza hoje, ele tem data contada. Verdade. Tem data contada. Eu acho que não vai existir sempre o cartão nosso, o Smart Card que a gente usa. Vai acabar. Sem contato. Sem contato. Você vai usar o celular. O celular vai acabar com tudo. Então, isso já é uma discussão do setor. Já é uma realidade, né? Eu acho que a gente está, assim, há um mês de se implantar, de fato, a venda via app, que a gente já tem hoje a venda via app, mas você tem que comprar no aplicativo e fazer sua atualização do cartão no ônibus para você poder utilizar a passagem do seu cartão. Não, você vai comprar no aplicativo, vai poder carregar o crédito no seu celular e aqui vai gerar um QR Code para você. Toda vez que você for utilizar o ônibus, aquele QR Code vai estar ali, você vai descarregar sua passagem lá no ônibus. Perfeito. Eu não quero isso, você vai poder pagar o seu ônibus com o seu cartão de crédito ou débito. Tá? Eu não quero isso, você vai poder usar a Val, que é a nossa atendente virtual, que às vezes a gente esquece dela, mas a gente desenvolveu um produto que você vai poder estar comprando passagem pelo WhatsApp, que é um chatbot, e aí sim você tem que usar o cartão para poder fazer sua compra lá. Mas no futuro a gente quer trazer esse cartão para dentro do celular também, para que você da Val já passe a fazer sua compra também. Mas como tem que dar um passo de cada vez, vamos primeiro implantar lá o nosso QR Code, não a Raíssa daqui a pouco já vai dizer, não, vamos implantar lá. Amanhã. Então, é criar lá a nossa situação do QR Code, que a gente vai estar pelo app fazendo, que já é uma realidade, do cartão de débito ou crédito dentro do ônibus, que já é uma realidade, e é um grande avanço. Muito bom. E acho que é um assunto legal, e Bi também pode, inclusive, contribuir com esse assunto, que ela cuida dessa parte de produção visual, né, para esses projetos, essas iniciativas do sistema de bilhetagem em Aracaju, é que dos setores que a tecnologia no transporte público tem entrado, né, tomado partido, como segurança, questão de saúde pública mesmo. Isso. Agora vem o setor também educação. Isso. Fala pra gente, Amâncio, comenta aí que misturada foi essa agora para também a tecnologia do transporte ajudar a educação. Muito bacana, porque antes da pandemia, 2019, eu comecei a visitar uma escola ali no centro da cidade, que era o Jackson, e fiquei olhando aquela escola, falei, o que eu posso fazer aqui? Fica próximo do SEAC ali, eu ia para lá, conhecia a diretora e o diretor de lá. Deixa eu fazer um projeto aqui. E foi na época que a gente estava com muitos móveis lá, sem ter onde botar, que já estava diminuindo o nosso quadro. Eu peguei alguns móveis usados, doei lá, nós doamos para a instituição, e aí me aproximei bastante deles. Eu falei, deixa eu fazer uma experiência aqui com vocês, tipo assim, colocar uma catraca e a gente começar um monitoramento. Mais uma vez eu digo que é equipe, né? Aí eu chamo a Alessandra, chamo a Fabiana, chamo todo mundo, Jefferson, que são os técnicos que nós temos, vamos aqui desenhar um projeto. E a diretoria mesmo, que o próprio presidente ele incentiva, porque se não tem incentivo para você fazer isso, você não consegue fazer. Porque você não tem de onde vai sair o recurso para aquilo. Então nós conseguimos em 2019 já implantar umas catracas para que as pessoas pudessem passar ao entrar na escola com um cartãozinho Aracaju. Mas aí na escola de 1.000 alunos, só 500, em torno de 600 alunos, 60% tinham cartão mais. Aí nós fizemos cartão para todo mundo. E aquelas pessoas que não utilizavam o transporte tinham cartão para poder entrar na escola. Aí, só uma pausa. Explica só essa entrada, o motivo de passar na catraca. O objetivo era o quê? Eu diria que tem uns 3 motivos aí. Primeiro, eu poder dar segurança para que ficava numa praça, o colégio, e a diretora depois veio comentar comigo que ali tinha muitas pessoas que não faziam parte da entidade, entrava por N motivos, até mesmo para ir ao banheiro. Sim. Então, você com a catraca e com cartão começou a coibir isso. Você não tem que estar ninguém na porta olhando ou pedindo para alguém liberar. Nós, na época, conseguimos fazer a frequência escolar, né? Conseguimos fazer a frequência. Eles começaram a usar isso para merenda escolar. E segundo o diretor de lá, que é o Everton, eles queriam usar isso também até para o Bolsa Família. Então, naquele momento, em 2019, nós já tínhamos formatado relatórios que atendesse a essas necessidades que a gente imaginava que é uma coisa que a gente queria expandir. Daí veio 2020, 2021, a pandemia,
A gente deu aquela esfriada, mas as catracas continuaram lá funcionando. Quando foi agora, a gente conseguiu, junto ao governo, todos esses projetos, nós fizemos lançamento, teve imprensa, chamamos o governo para conhecer. Foi algo informado, né? A diretora, a própria diretora da educação foi fundamental para que a gente implantasse de fato isso lá na entidade. E com isso a gente conseguiu que chegasse no governo. Chegando no governo, a gente conseguiu fazer uma parceria de forma que a gente conseguiu identificar a hora que o aluno sai de casa e entra no ônibus, a hora que o aluno sai do ônibus e entra na escola, a hora que ele sai da escola e entra no ônibus, e a hora que ele chega, a mãe sabe que ele está chegando em casa. Então a mãe sabe a hora que ele entrou no ônibus, a hora que ele entrou na escola, a hora que ele saiu da escola, a hora que ele entrou no ônibus. Isso a gente fazia através do nosso portal do usuário, que é um site, ele é responsivo, você consegue entrar até pelo celular, mas é muita dificuldade para os pais ficarem monitorando pelo portal. Aí foi quando nós desenvolvemos o app Eu na Escola, que com o app Eu na Escola, os pais conseguem estar monitorando os filhos deles sem ter que entrar em lugar nenhum. Basta ele ter lá o app Eu na Escola, gratuito. Ele entra lá, se cadastra e está aqui acompanhando a movimentação, o índice de frequência do filho, qual carro que ele usou, o itinerário que ele usou, o horário que ele utilizou. Associado aqui também, nós colocamos aqui também o Citamob, que ele consegue estar planejando as viagens dele por aqui. A gente colocou também aqui para ele poder estar olhando aqui o Citamob dele aqui, olhando os horários que onde passa. Se gera na acessibilidade dessas crianças à educação, exatamente. Combate a evasão escolar, exatamente, né? E aí quando vem gratuidade acaba somando, né? Porque uma coisa é o governo dar gratuidade, como a gente já tem em outros locais, e outra completamente diferente é dar gratuidade para esses estudantes, como está acontecendo agora aqui, com esse controle. Exatamente. Né, da bilhetagem. Você tem controle de itinerário, você tem controle da escola, a escola consegue estar monitorando, é muito legal que a escola sabe a hora que se o aluno pegou um ônibus, se ele foi para a escola ou se ele não foi. Então até esse controle hoje tem escola que faz isso mesmo na prática, detalhadamente, para estar monitorando os alunos dela. Então isso, de fato, esse projeto junto à escola, a gente está ampliando agora para Socorro. E quantas escolas já fazem parte desse projeto? Hoje, fazendo parte, hoje nós temos em torno de umas 22, mas porque teve umas 6 que os alunos já se formaram, já saíram. Mas nós chegamos a ter umas 20, se eu somar tudo, então umas 28 escolas. E agora, com a minha parceira aqui, a Alessandra, nós estamos entrando lá em Socorro, já com 1.500 alunos universitários, que vão fazer parte desse sistema também, utilizar o ônibus do sistema de transporte coletivo de Aracaju, região metropolitana, para fazer o deslocamento diário dele, porque eles fretavam o carro, vão deixar de fretar para usar o nosso ônibus, que chama lá BEM, Benefício Escolar Municipal. Então, eles já fizeram o cartãozinho deles lá, nós vamos chamar agora a nossa personal de marketing, só para dar uma geral no cartão e botar no padrão que a gente precisa. E breve, Socorro já vai estar usando o BEM para fazer o seu deslocamento diário também, em parceria com a Aracaju Card, para o seu deslocamento diário. Meu Deus, é muita coisa, né? É um setor que não para, e tecnologia faz isso com a pessoa também, né? Faz isso com os setores, né? Toda hora algo novo. E a gente passaria a tarde aqui falando, mas, Bia, eu sei que você está me olhando já por causa do horário. A moça do tempo. Mas antes da gente finalizar, Mâncio, eu gostaria que você, assim, você já falou dos desafios, mas você falasse como é esse desafio para o Amâncio. Sabe, se você olhar para a sua vida, eu olhando para você, eu fico olhando, cara, o tempo que esse cara viveu só com transporte é o meu tempo de vida, entendeu? Ele só viveu no transporte, para mim, né? Mas não foi só isso. Amâncio não é nem daqui, é mineiro. Mineiro, Amâncio é mineiro, veio parar aqui, em Maceió, e todo canto. E sempre nessa linha, como é que foi isso, sabe? Esse despertar em relação ao transporte, que te motiva, inclusive, todos os dias. Por quê? Muito legal. Eu nem sonhava em trabalhar em área de transporte, né? Porque quando eu me formo em economia e fiz os cursos de especialização, eu fui direto para o ramo químico. Sim. E depois eu fui para uma multinacional que trabalhava com fazer turbinas de avião, aquelas bronzinas de navio, de avião. Fiquei um tempo na empresa dessa. Depois fui para a mineradora, que trabalhava com produtos químicos, explorava a bauxita branca e bauxita ferrosa. Aí da bauxita ferrosa a gente fazia aqueles produtos de tratamento da água.
fosfilicato, metaluminato, sulfito de potássio. Passei um tempo lá nessa empresa, fazendo planejamento dessa empresa. Saio de lá, vou para um grupo que fabricava fibra sintética na Bahia, né? O grupo Celanese, era um grupo chinês. Fiquei um tempo lá. De lá eu fui para o Odebrecht. Ser economista de lá. Fui economista de lá durante 10 anos. Né? Na área de planejamento, custo, orçamento. Né? E como economista de lá de Camaçari fui para Maceió. Aí de Maceió eu fiquei lá mais uns 8 anos. E de lá eu comecei a dar aula no SESMAC. SESMAC, né? SESMAC e fazer consultoria de empresa. Foi quando eu peguei uma empresa para fazer consultoria da Fiat. Aí a Fiat, era uma concessionária de automóvel, eu fazia consultoria. O dono dessa concessionária tinha uma empresa de ônibus. Aí eu fui conhecer a empresa de ônibus dele. Como nós, a linha que a gente tem de trabalho lá na época era CPC Alagoas, CPC Camaçari, depois foi Triquem e agora é Braskem. Mas como a linha de trabalho é aquela linha bem retinha, a linha tudo organizado, tudo com ISO, tudo com isso, tudo com aquilo outro, eu cheguei nessa empresa e falei, que isso? Aí esse cara tinha uns 30 carros. Aí nós começamos a trabalhar, mudar, daqui a pouco a gente chegou a 80 carros. E aí foi quando eles me chamaram para o sindicato. Cheguei lá, olhei para aquilo e falei, que isso, né? Aí nós fomos trabalhar para mudar o sindicato. Entendeu? Poxa, era tudo tão regradinho, né? Esse povo. Aí nós fomos mudar o sindicato. Hoje que você vê o sindicato como está hoje, totalmente diferente. Era tudo no papel, não tinha computador, não tinha controle. E nós fomos botar controle inicialmente nos papéis, mudar as carteirinhas. Você passava 40 dias para fazer as carteiras, tudo no papel, com as maquininhas de colar carteira e tal. Até que a gente vai para a bilhetagem eletrônica também. O que foi um sucesso. E lá também foi um grande sucesso, a bilhetagem, né? Alcançamos todos os índices possíveis, imaginários. Inclusive lá, na época a gente foi fazer até uma palestra no Congresso Pan-Americano, e que nessa época foi em Gramado, foi muito legal. Então, foi muitas histórias nessa questão da bilhetagem e da tecnologia no sistema de transporte. Você não imaginar que a gente já fez bilhetagem, a gente desenvolvendo um sistema e fazendo com coletor de dados, aquele negócio que as pessoas usam para fazer medir água, aquelas coisas todas. A gente fazia, foi homologado pela CMTT na época, o Luiz Abílio, que chegou a ter governador lá de Sergipe, de Alagoas. Ele homologou o sistema que a gente desenvolveu para fazer o monitoramento do sistema com o coletor de dados. E a gente fazia aquilo gerando os mesmos dados que a gente gera hoje. É lógico, com mais pessoas trabalhando, com mais equipamento na rua, mas a gente fazia, até que a gente migrou de fato para a bilhetagem. Mas daí foi quando eu saio do ramo petroquímico e vou para o setor de transporte e estou até hoje, graças a Deus. Completamente. Mudei completamente. Muito bom. Agora vocês entendem o porquê eu o chamo carinhosamente de amado mestre? Tem muito que ensinar, muito mesmo. Olha, foi um prazer, Amanda, estar mais uma vez contigo. Para mim que é uma honra estar com vocês duas aqui, show, muito bacana. E não embarque nessa, né? Quer deixar algum recadinho final, suas redes sociais para as pessoas conversarem com você? As próprias redes do Mais Aracaju, né, Amanda? A gente está aberto lá, sabe? Eu acho que a gente está buscando cada vez mais trazer tecnologia para dentro do setor, de forma que a gente possa estar integrando isso ao transporte. Isso é um grande objetivo nosso no momento. Inclusive, estamos com um grande projeto junto à Secretaria de Transporte, que é o estádio, para fazer o acesso ao estádio através do cartão de transporte. Então, está bem evoluído. Eu quero crer que ainda esse ano a gente consiga fazer isso. Tanto a secretária como o presidente da federação, todos eles estão empenhados para que a gente possa levar mais segurança para os estádios. Esse é um dos objetivos. Você está levando mais segurança para o estádio. Então, o cartão Mais Aracaju vai estar lá no estádio, contribuindo para que as pessoas tenham tanto o controle facial, tanto o controle eletrônico das entradas no estádio. Está bem evoluído, espero até o final do ano estar com isso funcionando. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, viu? Sempre. Obrigado. Volte mais vezes. Foi muito bom. E é isso, Bi. E a gente se vê no próximo podcast. Isso aí, embarque nessa. Obrigado mesmo. Valeu.